Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de número 2, onde a gente vai instalar o Visual Studio e o .NET 8. Então, para ajudar o conteúdo a chegar a mais pessoas e também me ajudar, compartilha, já clica nesse botão de like e comenta .NET. Então, para começar, a gente vai usar o Google Chrome. Então, entrando no Google, é só a gente pesquisar baixar .NET. O primeiro link que vai aparecer é da Microsoft, .netmicrosoft.com. Aqui de cara ele já vai aparecer o que a gente vai usar, que é o .NET 8.0. Mas aqui só para mostrar, eu vou mostrar todas as versões. Então, recapitulando na última aula, a gente tinha visto sobre as implementações e também que o .NET 5 e posteriores é basicamente uma continuação do .NET Core. Então aqui a gente pode ver que o .NET Core 1.1 ele não foi o primeiro, mas aqui está como o primeiro. Então aqui ele vai do .NET Core 1.0 e vai até o .NET Core 3.1. Daí em seguida ele pula para o .NET 5.0. O que a gente vai usar é o 8.0, que é o mais recente. Ele saiu em 2024, no início desse ano. E também a gente pode encontrar o .NET Framework, que é outra implementação. Se você abrir aqui, ele vai do .NET 3.5, ainda não é a mais velha, vamos ver se aqui aparece. Também não, mas ele vai até o 4.8.1. Se você quiser, você pode instalar separadamente, mas o .NET Framework é só para desenvolvimento Windows. O .NET Core e o .NET 5 e posteriores, ele é para multiplataforma. Então a gente vai clicar, voltar lá naquele site, a gente vai clicar aqui em SDK do .NET, ele vai começar o load, a gente pode clicar para voltar naquela página e rodando mais para baixo a gente vai encontrar o Visual Studio. A gente clica aqui em baixar o Visual Studio. E eu vou colocar na descrição todos esses links. Então ele baixou aqui o .NET SDK e o Visual Studio. A gente vai instalar primeiro o .NET SDK. Vai abrir a tela do instalador, você clica em instalar, ele vai aparecer a tela de confirmação, você clica em sim. E aqui, se você perceber, ele vai estar as dependências. Então aqui ele runtime, que a gente tratou no último vídeo, algumas coisas do web, né? Como app host, o desktop runtime, que é para ambiente virtual de execução desktop, o ASP.NET Core, que daí vai ser para desenvolvimento web, o Mono, que apareceu bem rápido, aqui apareceu de novo, e algumas bibliotecas, o Toolset. Então ele acabou aqui de instalar, a instalação foi bem sucedida. Ele vai aparecer que instalou o .NET SDK, o .NET Runtime, que é o ambiente de execução, o ASP.NET Runtime, que daí é para web, e o Desktop Runtime, que daí é para desktop, o ambiente virtual de execução do desktop. Esse daqui é web. Então o web a gente vai encontrar, por exemplo, Blazor, WVC, eu acho que é isso. E também a gente vai encontrar o Runtime. O Runtime é para aplicações Windows Desktop. Bom, agora a gente vai partir para a instalação do Visual Studio. Então você dá dois cliques no instalador dele, vai aparecer a tela de confirmação, você clica em sim. Clica em continuar, ele vai instalar bem rápido. Então aqui ele apareceu para instalar as cargas de trabalho. Eu vou fechar aqui rapidinho só para mostrar. Então a gente tem aqui o Visual Studio Installer, a gente vai ter algumas versões. O que a gente vai usar é o Community, a gente também tem o Enterprise, que é para grandes equipes, e o Profissional. Então a gente vai instalar aqui o Visual Studio Community. Ele vai voltar para aquela tela de instalação de cargas de trabalho. Mais para frente a gente vai ver o ASP.NET Desenvolvimento Web, mas por enquanto é só clicar aqui em Desenvolvimento para Desktop com .NET.
Então aqui ele vai instalar o WPF, que é o Windows Presentation Forms, tem o Windows Forms e aplicativo de console usando C#. Então ele vai usar o .NET e o .NET Framework. Só clicar aqui, ele vai mostrar o que ele vai instalar, que é opcional no caso, mas incluído já vem as ferramentas de desenvolvimento desktop e .NET Framework. Ele também vai instalar o C# e o Visual Basic, que é outra linguagem, e aqui é o que a gente pode colocar. No caso, a gente vai deixar o que está aqui mesmo, que seria o Entity Framework, o IntelliCode, que é para desenvolvimento mais rápido, o Depurador Just in Time e só. Então aqui a gente vai colocar para baixar tudo e instalar depois. Você clica na segunda opção e pode já colocar para instalar. Ele vai demorar alguns minutos, são 1 GB. Aqui ele está indo rápido, mas depois ele vai bem devagar, que daí a instalação aqui é só ele baixando. Então ele já acabou aqui a instalação. Se você quiser desinstalar mais posteriormente, é só clicar aqui em desinstalar. Então aqui ele vai entrar a conta do Outlook. Só para um segundo, ele já identificou a minha. Talvez você tenha que logar. Bom, ele já fechou aqui. Então mais posteriormente, quando a gente quiser instalar o ASP.NET, vamos dizer que eu fechei aqui. Só vim aqui e colocar Installer. Já apareceu aqui, ó, Visual Studio Installer. Esse aplicativo, você clica em abrir. Ele vai aparecer aqui a versão que a gente instalou. É só vir aqui em modificar e daí na carga de trabalho a gente coloca ASP.NET. No caso aqui. Eu não vou instalar por enquanto porque não é necessário, mas depois a gente instala. Bom, então quando ele instalou, ele vai abrir essa tela aqui. Aqui a gente tem os projetos que vão ficar nessa aba. Aqui a gente tem como clonar um repositório do GitHub, por exemplo. Aqui a gente abre uma solução. O que é uma solução? A solução é um projeto por completo, que tem o arquivo .sln. E também a gente pode abrir uma pasta. Aqui a gente vai clicar em criar um projeto. Ele vai aparecer todas essas opções. E perceba que cada tipo de projeto ele tem uma linguagem. Então se você for ver aqui no ícone, esse daqui é de C#, mas você também pode ver aqui embaixo. C#, C#, C#. E se você descer um pouco, você vai achar a do Visual Basic. Esse daqui é um projeto de console, só que com outra linguagem. Então, para filtrar, a gente vai vir aqui em todos os idiomas e vai colocar só os que são de C#. Então, a gente vai ter aqui o aplicativo de console, que é C# e ele é multiplataforma. Então, ele vai funcionar em Linux, macOS, Windows e por onde ele vai rodar. A gente tem biblioteca de classes, também a gente tem o Windows Forms. Daí aqui a gente tem o Windows Forms, só que daí é para o Windows. E também a gente tem pelo .NET Framework. E se você descer mais um pouco aqui, deixa eu pesquisar console. Se você pesquisar console, você pode perceber que a gente tem o multiplataforma, que ele vai funcionar para Linux, macOS e Windows, e a gente também tem o do .NET Framework, que é só para Windows. A gente tem o WPF, que vai funcionar só em Windows, e também esse outro aqui, que é uma biblioteca. Então, na próxima aula, a gente vai começar fazendo o primeiro aplicativo, e é isso. Então, passando mais uma vez para pedir que você deixe o like, compartilhe e comenta .NET. Então, até a próxima aula.